O assunto agora é a importância do empreendedorismo nessa fase da pandemia da Covid-19. Estamos no pior momento histórico da economia e da saúde sanitária do país. Muitas pessoas perderam seus empregos. A taxa de desemprego é recorde de 14,6%, a maior taxa já registrada desde o ano de 2012. Infelizmente, a pandemia levou à perda de 255 milhões de empregos em 2020, de acordo com a OIT, Organização Internacional do Trabalho. No atual panorama econômico, o empreendedorismo é uma possibilidade de geração de renda. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Seja bem-vindo, deputado, mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tudo bom com o senhor? Na luta. Bom, Fábio, é um prazer estar participando novamente aí, ter esse bate-papo contigo. Estamos à disposição. Prazer é nosso, deputado. E me diz, deputado, realmente nesse momento de pandemia, parece que empreender ganhou mais importância ainda. E o senhor é um defensor dessa causa. Nos falem da importância do empreendedorismo nesse momento da economia brasileira. Olha, Fábio, você sabe que o brasileiro, ele já tem isso no seu DNA, né? O empreender. Em todas as vezes que houve uma situação que levou as pessoas a mudarem o seu comportamento, o Brasil ele foi o mais rápido de todos os países a ter a sua população se movimentando, né? Nós lembramos muito bem de coisas que aconteceram no passado, como um exemplo que a gente tem muito, que é a máquina de escrever, né? O país ele utilizava-se da máquina de escrever. E a Olivetti era uma das empresas muito conceituada no nosso país e que fazia parte praticamente de todas as empresas e que de uma hora para outra o computador chegou e o teclado levou a máquina embora. E com isso começou uma nova geração, né? Uma geração de pessoas que utilizavam o computador e não a máquina de escrever. Você vê que rapidamente o brasileiro se adaptou, se organizou e se tornou melhor. E é isso que nós estamos vendo, Fábio, nesse momento de pandemia. O empreendedorismo, ele tem feito parte dos brasileiros em todos os instantes. Você vê que a pessoa que tinha um comércio que vendia salgado lá no seu comércio, no centro da cidade, que as pessoas iam até a lojinha para comprar um pastel, uma coxinha, uma esfirra, para tomar um refrigerante, hoje elas estão recebendo o mesmo produto com muito mais qualidade através da entrega, né? A pessoa que consegue, com a sua família, se organizar, produzir esses mesmos alimentos e, com a utilização do WhatsApp, e com a utilização, muitas vezes, de uma moto ou até mesmo de uma bicicleta, ela leva esse produto até a casa da pessoa por um aplicativo, né? Nós temos exemplo disso com a Uber, né? A Uber hoje é uma das empresas que mais emprega pessoas por aplicativo e que estão aí levando recursos para casa, pessoas que, se fosse realmente estar numa competição dentro de um mercado de trabalho, não teriam condições de hoje estar realizando aí a conquista do seu salário todo mês, para o pagamento, muitas vezes, do aluguel, o pagamento aí da alimentação, o pagamento da escola dos filhos. Nós estamos vendo aqui, né, o exemplo, a Caroline Paulo, né, que hoje é um exemplo aí no país, que todas as redes sociais falam dela praticamente. Ela que era uma estudante de pedagogia e que, com a pandemia, ela foi obrigada a deixar ali o seu estágio, que era um estágio remunerado, que ela pagava a sua faculdade, e migrou, né? Migrou para a costura, está costurando as máscaras, está costurando roupas para bebê, roupas para crianças,
E ela fez isso, Fábio, com justamente o auxílio emergencial. Ela pegou parte do auxílio emergencial, pagou a sua faculdade, continua estudando e agora está empreendendo. É uma profissional liberal. E isso está crescendo. Nos dados aí das instituições, nós vemos que houve pessoas que foram para a escola nessa época de pandemia, já passa de 1 milhão de pessoas. Esses dados são do Senai Nacional. 1 milhão de pessoas voltaram a se aprimorar, a ter uma outra profissão, a sair do ramo que estava, porque está paralisado, e para um outro ramo que está se movimentando e estão conseguindo manter a família, Fábio. Então, o empreendedorismo, ele faz parte do brasileiro, né? Ele faz parte em várias áreas, ele faz parte lá no turismo, com a camareira, com a gastronomia, com o contador de história, com a pessoa que é o guia turístico daquela cidade. E o Brasil não tem parado justamente por causa dessa inovação que o brasileiro traz no seu DNA e que coloca para fora e hoje multiplica, né, esse conhecimento com outras pessoas que passam também a copiar e levar aí o sustento para sua casa, Fábio. Agora, deputado, tudo que o senhor está nos falando aqui é bem interessante. Realmente, o brasileiro tem essa motivação, né? Na hora da dificuldade, ele sempre dá um jeito, ele é criativo. Agora, a gente está falando do empreendedorismo, que é chamado por muitos especialistas como o empreendedorismo emergencial. Ou seja, é aquele que você resolve empreender porque o momento está tão difícil, você perdeu o trabalho, você não tem muitas opções. E muitos desses empreendedores que começam dessa forma, eles enfrentam muita dificuldade, às vezes falta de informação, falta de como abrir um negócio e manter aquele negócio, fazer aquele negócio dê lucro. Que preocupações que o senhor acha que essas pessoas que estão nesse momento optando por empreender, como o senhor falou, algumas delas até usando aí auxílio emergencial, usando alguma bolsa ali, algum dinheiro que é o único dinheirinho que ela tem para poder abrir um negócio, mas que é para essas pessoas abram um negócio com sucesso e não venham a gastar o pouco do dinheiro que tem e de repente quebrar esse negócio próprio. É verdade, Fábio. Aqui no estado de São Paulo, no ano 2020, nós tivemos aí, olha, empresas, pequenas empresas, né, que as tradicionais MEIs, né, o microempreendedor individual, como é chamado. Nós tivemos mais de 329 mil empresas novas no ano passado, e isso está crescendo dia a dia, porque as pessoas elas olham alguém que está conseguindo levar o sustento para casa, e aí a gente fala daquela pessoa que muitas vezes trabalhava nas ruas, né? Era a pessoa que vendia um produto, como, por exemplo, ali no Brás, que as pessoas colocam ali as roupas na calçada e passam a vender, né? E nós estamos vendo que essas pessoas estão migrando realmente para algo mais sério. Então, elas estão levando muito mais sério, não é apenas aquele bico, né? Como a gente chama. Não, vou fazer um bico hoje, vou arrumar aí o sustento para mim hoje, amanhã eu vou de novo. Depois... Não, elas estão colocando realmente o pé no chão, Fábio, e as pessoas estão abrindo as suas empresas. Isso já mostra um pensamento, como você falou, né? De que vai investir, vai dar errado, ou pode ser que dê prejuízo, mas as pessoas estão se preparando de tal forma que elas vão abrir a empresa e elas estão vivendo. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo, que é o do Efranei. O Efranei, qual que era a perspectiva de vida dele não tendo o que fazer? Ele que trabalhava como um autônomo, né? Vamos supor, um pedreiro, vai. A pessoa que é um pedreiro, mas ela não tem uma obra para construir nada, ela vai lá para pedir emprego, ela vai nas lojas, nos comércios, nas casas, nas obras que estão acontecendo no município, e ela chega lá, sou pedreiro, eu vim aqui para fazer um bico, eu quero trabalhar essa semana aqui. Essas pessoas, muitas delas, não têm essa condição hoje.
mas elas têm como montar uma estrutura dentro da sua própria casa. Ela tem como montar aí uma empresa diferente com a sua família. E eu tenho um exemplo disso em São José do Rio Preto, que eu conheço há mais de 15 anos, uma família, eles são, se não me engano, 8 pessoas, e eles têm 10 mil metros de um sítio, e eles começaram a pegar todas aquelas as piscinas que são jogadas nos bota fora, como a gente chama, né? E elas começaram a pegar essas piscinas, consertar, encher de água e produzir peixe. Elas estão produzindo os peixes, aqueles peixes ornamentais, né? Como o beta, por exemplo, o Nemo, e elas estão vivendo, a família ela está vendendo mais de 22 mil betas por mês. Isso quer dizer que a R$4 nós estamos falando que eles estão tirando aí um recurso que, tirando a despesa toda, dá para eles manterem a família e viver melhor do que se estivesse cada um numa empresa ganhando lá um salário mínimo, e eles fazem isso na casa deles. Então, esse empreendedorismo, ele veio, eu acredito, para ficar. Ele veio para movimentar todo o comércio, trazer produtos melhores, como exemplo o Efranei, né, que mandou lá o vídeo para o presidente da República, dizendo, olha, está aqui, olha, eu estava desempregado, mas recebi o auxílio emergencial e comprei aqui 70 pintinhos. E hoje o Efranei já tem, no último vídeo que ele fez, ele dizia que ele já tinha vendido 50 galinhas ou os frangos, e faltava só vender 20, mas que ele já tinha trabalhado a sua produção muito maior. Além disso, de produzir a galinha ali, o alimento para as pessoas, para os vizinhos, ele também estava produzindo peixes também. Então, você vê que o brasileiro, ele faz do empreendedorismo uma forma de vida. E eu acredito mesmo que o Brasil vai crescer muito, vai crescer nessa pandemia, sem pandemia, com pandemia, ou de qualquer jeito, o brasileiro vai dar um passo à frente, vai melhorar os seus estudos, vai melhorar a sua atuação junto à sua família, vai mostrar para os seus filhos, porque muitas vezes o pai sai para trabalhar e o filho não sabe nem o que o pai faz para trazer a alimentação para casa, trazer a condição do pagamento das despesas todo mês. E estando a família toda reunida, todos ali participam. E como o Efranei vai dar condição aí do filho futuramente ser aí uma pessoa ligada à área da agricultura, né? E que o Brasil é o celeiro do mundo e nós precisamos aprimorar muito. Um outro exemplo também que nós conseguimos na semana passada ir em loco, conhecer, foi na cidade de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha aqui em São Paulo, que a gente chama Euclides da Cunha Paulista, né? É uma cidade pequena, uma cidade com pouco mais de 9 mil habitantes, mas que tem muito empreendedorismo. E um deles que nós conhecemos foi uma fábrica de farinha, onde emprega 10 pessoas, parte delas da família, e que eles participam, muitas vezes, da entrega dessa farinha para muitos outros locais. Até para os municípios mesmo, eles conseguem produção, porque o Euclides da Cunha é um dos maiores produtores de mandioca. Então, você tem muita farinha ali. E eles pegam aquela mandioca, trazem, moem, envasam e entregam para os governos estaduais, municipais, que precisam muitas vezes ali na merenda escolar, ou precisa através do PAA, ou do PENAI, ou do PEPAIS, e eles participam desses programas. Então, é uma pequena fábrica que produz e que vende para o próprio estado, para o próprio município. Agora, se essa família não estivesse unida, olhando que a cidade é uma produtora de farinha, de mandioca, e que eles poderiam estar ali fazendo a farinha, essas pessoas estariam em outra função, né? Também estive lá na produção de uma pessoa, o seu Dida, ele nos mostrou a produção dele de peixes.
Ele está produzindo pangachos, que é um peixe vindo do Vietnã. O Vietnã produz isso para 13 países e hoje o seu Dida está lá com 11 mil peixes, já com uma medida de quase 6 centímetros, e ele está produzindo e está dizendo, todo otimista, olha, eu vou fazer mais 2, 3 tanques aqui, vou trazer meu filho, minha esposa, minha nora, vou trazer toda a minha família para produzir aqui, junto comigo, esses peixes. Então, você vê, Fábio, que o Brasil, a tendência dele é crescer, porque as pessoas não vão ficar mais esperando. Eu saí de casa com currículo, eu vou chegar lá com meu currículo na empresa e vou pedir emprego. Não, ele vai produzir algo ali na casa dele, no sítio dele, no local onde ele está, e junto, muitas vezes, com as associações que estão crescendo muito, né? O associativismo, ele está crescendo muito, porque quanto mais você se organiza, um faz uma coisa, outro faz outra, deputado, e eles geram recursos, geram emprego. Ô, deputado, infelizmente o nosso tempo aqui está esgotado, mas eu gostaria de parabenizá-lo aí por todas essas informações que o senhor trouxe aqui para a gente, porque realmente num momento tão difícil como é esse, que a gente fala de pandemia o tempo todo, de mais pessoas aí morrendo, às vezes até com falta de oxigênio, né? Da crise econômica derivada da crise sanitária, falar sobre empreendedorismo e falar de alguns casos de sucesso, de pessoas aí que diante da dificuldade conseguiram empreender e estão servindo de exemplo para outros brasileiros, acaba sendo um bálsamo aqui para a gente, no meio de tanta notícia ruim. Muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp, deputado. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos aí da Rede Alesp. É um prazer estar participando e vamos ser otimistas. O Brasil é muito grande e é muito grande as oportunidades também para essa pessoa, para cada um de nós podermos melhorar a nossa vida. Deputado Sebastião Santos, deputado aqui do Republicanos, que falou pra gente sobre empreendedorismo, né? E mostrou aí alguns casos de sucesso de brasileiros que na hora da dificuldade estão empreendendo, estão conseguindo alternativas para conseguir uma fonte de renda, para alimentar suas famílias e, como eu disse aí para o deputado, servir de exemplo para outros brasileiros também procurar um caminho de sucesso, mesmo diante de um momento tão difícil como esse que o país enfrenta.